Chega mais que hoje a história tem a ver com Green Card. Faz tempo que a gente não conta nenhuma história de Green Card aqui, né? Pois é. A história de hoje era para ser uma situação comum. Uma brasileira que casou com um cidadão americano, pegou o Green Card e viveram felizes para sempre. Mas não. A coisa é tão confusa que vai ter casamento sim. Mas eles não vão morar juntos. Ou melhor, no começo não. Isso porque ela casou e viajou antes de ter o Green Card em mãos. E a imigração cancelou a autorização de viagem dela. Aí ficou cada um num país. No meio disso tudo, tinha uma Copa do Mundo e uma festa de casamento. E não é que o advogado era argentino? Gente, não tô falando que a história de hoje tá uma confusão danada. Culpa desse advogado aí. Calma que eu vou contar tudo com os maiores detalhes e já vou falando que tá muito divertida. Já aproveita que a gente tá nesse clima de good vibes e segue a gente no YouTube e nas plataformas de áudio. A gente tá no Spotify, na Apple Podcast e na Google Podcast. Só mais uma coisinha. E vai ter fotinha sim, então corre lá no nosso Instagram, @História de Imigrante. Então segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Bruna. Tudo começou quando uma amiga da Bruna estava indo casar e convidou a Bruna para ser a madrinha. Eu vou chamar essa amiga aqui de Dani. Claro que a Bruna aceitou. Isso foi lá em 2012, no Rio de Janeiro. Aí, quando começou a preparação para o casamento, a Dani colocou na cabeça dela que a Bruna tinha que conhecer um primo do noivo. Esse primo aí também ia ser padrinho do casamento. Sabe aquela coisa de amiga ficar na cabeça falando? Amiga, você precisa conhecer esse cara! Pois é, a Dani falou tanto na cabeça da Bruna que a Bruna adicionou aí esse padrinho no Face. Na época era Facebook, né? E o nome dele é Rafael. Antes da gente contar como foi o primeiro papo dos dois, vamos voltar aqui um pouquinho na história para eu apresentar para vocês o currículo da Bruna e do Rafael. Vamos começar pela Bruna. A Bruna é... Bom, a Bruna... Tá, vou falar. A Bruna é dedo podre das galáxias, conhecida internacionalmente por possuir o maior chifre do universo. Tá, exagerei, mas é assim que ela sentiu quando descobriu que o namorado dela, de 5 anos, beijou o Rio de Janeiro inteiro e só ela não sabia. Além dessa fama aí de chifruda, a Bruna também era conhecida por ser a solteirona da turma, a solteirona da família, a solteirona querida da mamãe. Sério, gente, a Bruna tem uma irmã que é casada. Já era casada nessa época. Daí, quando ela saía com a mãe, sabe aquela coisa de encontrar um conhecido na rua? Então, uma vez perguntaram pra mãe: Olha, quanto tempo que eu não vejo sua filha? Essa é a Juliana? A Juliana, no caso, é a irmã da Bruna, né? E a mãe dela respondeu: Não, Juliana tá casada. Essa é a Bruna, a solteira. Hein? Parece até sobrenome, né? A Solteira. Parece também nome de filme. Mulher Maravilha, a Corajosa. Capitão América, o Destemido. Superman ou Invencível. Bruna, a Solteira. Mas isso porque ela tinha só 32 anos. Eu, sinceramente, não sei quem colocou na cabeça isso, que 32 anos é solteirona. De repente, é porque todas as amigas dela tinham casado. Algumas já tinham filho, umas estavam no segundo filho, outras estavam até se divorciando. E a Bruna estava lá, solteira. Agora que a gente já conhece a Bruna, a solteira, bora conhecer o Rafael, o gringo. Para começar, o Rafael não é assim bem um gringo. Ele é brasileiro e, além de padrinho do casamento da amiga da Bruna, ele é primo do noivo. Eu falei que ele não é gringo porque ele nasceu no Brasil e veio morar nos Estados Unidos quando ele tinha 12 anos. Bom,
acabei de descobrir que isso é tudo que eu sei do Rafael. Ah, e sei também que ele tem um Facebook. Então agora que já conhecemos os dois, a Bruna, deixa pra lá, e o Rafael, vamos até o primeiro contato dos dois no Facebook. Bom, a Bruna adicionou o Rafael no Face dela de tanto a amiga falar lá, ficar pentelhando na cabeça dela. A Bruna não estava afim de nada com ninguém e tinha um plano muito bom de como perder um homem em 10 minutos. Querem aprender? Saca só. Primeira coisa que ela disse pro Rafael: quero casar. Gente, fala aí, começou bem, né? Começou bem assim, pra perder. Primeira conversa e já falar que quer casar é a mesma coisa que desligar na cara. A estratégia da Bruna seguiu. Segunda coisa: quero ter 4, 5 filhos. Bom, aí já era pro cara ter pulado fora, né? Podia ter pifado a internet, acabado a luz, dado pau no computador, caído um raio e queimado a fiação da inteira da casa dele pra sempre. Pois é, ele podia ter dado uma desculpa dessas aí. Mas não é que o cara ficou firme ali na conversa? Conclusão: Bruna saiu desse bate-papo com Rafael do Facebook estourando. Sabe aquela coisa de desenho animados? Estourando coraçõezinhos que estavam sobrevoando pela cabeça dela. Apaixonada, gamada, de 4. Ops. De 4 ainda não. Gente, o negócio foi tão intenso que as amigas da Bruna começaram a chamar a Bruna de Tamagotchi. Quem é das antigas vai lembrar daquele pet, daquele brinquedo, eu não lembro se era gato, se era cachorro, tinha que parecia um minigame, e aí a gente alimentava, dava comida, bebida, carinho. A gente não, porque eu não tive, mas eu lembro que era uma febre, que todo mundo tinha isso. Esse era o Tamagotchi. Então, agora ela era Bruna a Tamagotchi, porque ela não saía do celular. Conversava com o Rafael o dia todo. Bom, aí chegou o dia do casamento, da Bruna e do Rafael não, da amiga da Bruna, da Dani. E também era o dia que a Bruna e o Rafael iam se conhecer. Pensa no nervoso. Eu acho que a Bruna estava mais nervosa que a noiva. A mulher estava quase arrancando as unhas da mão, porque assim, vai que o cara tem bafo. E se ele solta pum, assim, descontroladamente? E se o beijo for ruim? Porque tem um detalhe, até esse dia aqui do casamento, eles nunca tinham se visto, só foto, mas por vídeo não. A Bruna me disse que os dois tinham vergonha dessa coisa de vídeo. Então, aquela hora ali ia ser decisiva. Ou a Bruna ia se apaixonar de vez, ou tudo ia acabar assim. Uma coisa meio platônica. Bom, minutos antes deles se verem, a Bruna trocou uma ideia com o Todo-Poderoso. Ela disse: Senhor aí de todos os céus, essa coisa de dedo podre não tá rolando mais. Então eu preciso de um sinal. Me ajuda, vai! Se o Rafael for mesmo uma pessoa bacana, eu te peço, eu te suplico que os sininhos da igreja toquem alto e bom som na minha cabeça, anunciando que eu encontrei a pessoa certa. Pois, brazuquinhas, o beijo rolou. E nessa hora a Bruna escutou os sinos, o trompete, o violino, a harpa. Deus mandou a fanfarra celestial inteira para avisar para Bruna que a vida dela ia mudar. Aí foram 15 dias de amor intenso. Não se desgrudaram mais. Mas tem um detalhe bem pequeno que a Bruna esqueceu. Mas a gente não pode esquecer. A Bruna morava no Rio de Janeiro e o Rafael nos Estados Unidos. Então, alguns dias depois, foi hora de dizer adeus. Gente, pensa no sofrimento. Quem já namorou à distância deve saber disso. Mas durou pouco.
porque a Bruna logo arrumou uma desculpa de estudar marketing na Califórnia e deu logo um jeito de vir atrás do homem. Nessa época o Rafael morava na Califórnia. Tinha 2 anos que ela estava estudando para um concurso público. Ela largou tudo e se jogou. Não deu outra. Uns meses depois, e Bruna, a solteira, passou a se chamar Bruna, a casada. Exatamente. A Bruna e o Rafael se casaram um tempo depois que ela veio morar aqui nos Estados Unidos. Eu vou contar uma história bem rapidinha aqui. Vocês dão licença aí da história principal. Eles se casaram em 2014, mas muito tempo antes disso, lá em 2011, na verdade, isso que eu vou contar aconteceu exatamente no dia 11 de novembro de 2011. Pegaram a data? 11/11/11. Nesse dia, a Bruna fez uma visita para a avó dela, que estava bem velhinha já, se despedindo mesmo. E essa avó também era madrinha da Bruna. E naquele momento carinhoso ali entre a avó e a neta, essa senhorinha disse para a Bruna que queria muito ir no casamento da neta, mas que ela não ia aguentar esperar tanto tempo, porque a Bruna ia casar com um americano e isso ia demorar. Como a vozinha da Bruna estava com demência e não falava coisa com coisa, a Bruna não deu bola para essa previsão. A avó dela morreu uma semana depois. A mulher sabia de tudo. Falei, galera da numerologia explica. Pra que esse tanto de 11? O que isso significa? Eu achei fofo. Aí você me pergunta, mas Priscila, é isso? A história termina aqui? E eu respondo, não, a história começa aqui. Preparadas? A Bruna e o Rafael se casaram nos Estados Unidos e deram entrada no green card dela. Mas a Bruna, a casada, queria festa. Gente, a Bruna tem uma cara de gostar de festa. Mas enfim, quem conhece ela, comenta aqui se ela é festeira ou se foi só impressão minha. Mas enfim, ela queria uma comemoração de verdade, não só aquela coisa de cartório, vai ali, assina e pronto. O casamento dela tinha sido assim, mas não em cartório, ela casou na prefeitura. Aí para fazer festão que ela queria, do jeito que ela queria, é no Brasil, né? Foi aí que a mãe da Bruna reservou uma das igrejas mais tradicionais do Rio de Janeiro para ter a cerimônia lá, véu, grinalda, essa coisa toda. Contratou buffet, fotógrafo e marcaram a data. 21 de junho de 2014. 21 de junho é o dia de solstício de inverno no hemisfério sul e é o dia que o sol entra em Câncer. Câncer, vixe, vem choro pela frente. E de acordo com a astrologia, é tempo do despertar, da coragem, de superar obstáculos. Mas a Bruna não sabia de nada disso não. Ela escolheu essa data porque era Copa do Mundo. A Copa do Mundo no Brasil. A festa estava armada, só tinha uma questão. A Bruna já tinha entrado com a documentação dela pedindo o green card, mas o documento não tinha chegado. Daí, como que ela ia viajar? O advogado orientou a Bruna a pedir o Advanced Parole. Esse Advanced Parole é uma autorização de viagem. Então, quem já deu entrada no green card e ainda não recebeu, pode pedir essa autorização e viajar sem medo. Será? Bom, faltavam 5 meses para a festa no Brasil quando a Bruna pediu o Advanced Parole. Aí o advogado disse para ela ficar tranquila, programar todo o casamento, que logo o documento saía. Só uma observação aqui. Esse advogado da Bruna era argentino. E isso vai fazer diferença lá no final da história. Guarda essa informação. Bom, passou um mês e nada do Advanced Parole. E o advogado disse... Tranquila. Passaram-se 2 meses. Tranquila. 3 meses. Tranquila. 4 meses. Tranquila. E quando chegou maio, a Bruna teve uma ideia.
Se liga aqui que essa é uma informação para quem quer ir para o Brasil sem o green card. O avô dela estava internado no hospital, na UTI. Aí ela pediu lá um atestado médico provando que a situação do avô era muito grave. E ela ia apresentar esse atestado médico na imigração e pedir uma viagem de urgência ao Brasil. Mas o pedido da Bruna foi negado. A Bruna me disse que esse argumento, essa coisa de atestado, só funciona se o parente que estiver doente for em primeiro grau. Eu quero dizer, só funciona se for para a mãe, para o pai, para os irmãos. Aí tudo bem de pegar um atestado aí de estado de urgência, de saúde e tal. Mas no caso da avó, de avô, não funciona. Aí lá foi a Bruna apavorada, com a passagem comprada na mão, falar com o advogado mais uma vez. E o que o advogado disse? Tranquilo, pode viajar tranquila e deixar alguém na sua casa avisada que quando o documento chegar, é só enviar ao Brasil. Foi essa a orientação que o advogado deu. Aí então, em junho de 2014, a Bruna e o Rafael embarcaram para o Brasil, sem o Advanced Parole. O casamento foi lindo, a festa foi linda, foi um arraso, tem fotinhas no Instagram. Agora que tudo tinha dado certo, era só fazer as malas e voltar para os Estados Unidos como marido e mulher. Não tinha onde dar errado, né? Tudo planejado, organizado, tava tudo perfeito, até que a Bruna recebe uma ligação. Chegou o documento da imigração, finalmente. Nossa, ela nem acreditou. Até que enfim, atrasou, mas estava lá. Agora só faltava isso. Era só a pessoa que estava aqui nos Estados Unidos mandar esse documento para ela no Brasil e tudo certo. A Bruna não ia ter nenhum problema para voltar para a América. Só explicando aqui rapidinho, como ela casou com um cidadão americano, mas não tinha o green card, ela só podia sair dos Estados Unidos com Advanced Parole. Na verdade, ela pode até sair, mas aí ela não pode entrar de volta. Por isso, ela precisava do documento antes de voltar. Então, voltando para a história. Vamos voltar aqui para o momento da... Nesse momento de felicidade, de realização. Naquele momento que a gente pensa... Ai, tudo deu mesmo certo. Que incrível. Pois é. Quando a Bruna estava nesse êxtase, veio a bomba. O documento que ela recebeu aqui nos Estados Unidos era o cancelamento do Advanced Parole. Cancelamento. Acredita? Olha só o que aconteceu. O governo dos Estados Unidos emite esse documento para quem quer viajar, como eu expliquei aqui para vocês, certo? Mas no caso da Bruna, ela já tinha viajado. Daí o governo entendeu que ela tinha desistido do Advanced Parole. Aí você me pergunta, mas e daí? O que tem isso? O que tem sem ele? Ela não podia voltar para os Estados Unidos? O que tem? Pode ela ser casada com um americano? Ela não podia entrar com visto de turista? Com visto de estudante? Visto de noiva, que seja? O que tem é que a Bruna casada não ia poder morar com o próprio marido. Cadê o advogado? Aí foi o corre para saber cadê o homem. Ele tinha que se virar para resolver essa situação. Liga pro escritório dele, nada. Liga pro celular dele, nada. Manda mensagem, manda e-mail, manda WhatsApp. Manda um raio cair na cabeça desse homem. Mas nada dele aparecer. Depois de uns dias, foram descobrir onde que o homem estava. Vocês conseguem imaginar? Duvido. Duvido que passou pela cabeça de alguém aonde que esse advogado argentino foi parar. O filho de uma quenga estava no Brasil. Eu rio pra não chorar, porque coitada da Bruna. Lembra que falei que ele era argentino, né? Então, vocês acham que nessas horas o homem lá estava preocupado com a Bruna? Ele era bebendo todas, rindo do Brasil que perdeu de 7-0 para a Alemanha. Ou sei lá, chorando porque a Argentina também perdeu para a Alemanha e foi na final. O que é bem pior, né? Então, sem saber o que fazer, a primeira coisa que passou pela cabeça da Bruna foi: vamos divorciar
e depois a gente casa de novo. Mas, gente, a Bruna tinha acabado de deixar de ser a Bruna a solteira para virar a casada. E agora ia ser a divorciada? Ah, não, tem que ter outro plano. E tinha. Quando finalmente acharam o advogado, a primeira coisa que ele disse foi... Vocês sabem, né? Tranquila. Depois ele disse, vamos abrir outro processo para você aqui no Brasil. E daqui 3 meses você tá tranquila lá nos Estados Unidos. Não tinha muito o que fazer. A Bruna ficou. O Rafael voltou para os Estados Unidos, casado e sem esposa. Bom, aí foi o tempo da Bruna surtar presa em casa, na casa dos pais. Ela começou a bolar estratégias para não enlouquecer de vez. Começou a malhar, fazer balé, muay thai, natação, design de joias. A gente vê que ela é bem eclética, né? Quando deu lá os 3 meses que o advogado falou, cadê o documento? Nada. Mais 3 meses... Mais 3 meses... Mais 3 meses... Até que chegou o dia de comer bolo gelado. Vocês já ouviram falar disso? A Bruna me contou que tem uma tradição. Na real, eu nem sei se é uma tradição, mandinga, simpatia, mas tem um costume lá no Rio que é assim. Atenção às noivas que estão ouvindo a gente. Olha que legal. No dia do casamento, você pega um pedaço do bolo e congela. E aí, quando fizer aniversário de 1 ano de casamento, o noivo, o casal de noivos, você e seu noivo, né? Aliás, no caso agora o marido, vão lá, descongelam esse bolo, esse pedaço de bolo e comem juntos. Isso é para trazer sorte pro casal. A Bruna bem que precisava dessa sorte. Ela até comeu o bolo, mas foi sozinha. Isso mesmo, passou 1 ano desde que a Bruna e o Rafael se casaram e ela continuava sozinha no Rio de Janeiro e ele nos Estados Unidos. A documentação dela só foi sair em julho de 2015, 1 ano e 1 mês depois do casamento no Brasil. Gente, aí foi só alegria. A Bruna comprou passagem, embarcou com a única mala que ela tinha levado para o Brasil. E tem essa, né? Porque quando ela foi para o Brasil, ela ia ficar só 1 mês. Então ela só tinha roupa para 1 mês. Quando ela voltou, depois de 1 ano e 1 mês, ela voltou com essa mala, né? Imagina as roupas do jeito que estavam, mas enfim, deixa pra lá. Aí ela pegou essa malinha e partiu à América. Eu podia terminar a história da Bruna aqui. Eu poderia até fazer um final feliz, dizendo que faz 9 anos que ela tá casada e que deu tudo certo na vida dela. Eu podia, mas não. Chega mais, vamos fazer uma retrospectiva aqui. A Bruna se achava dedo podre da zona sul do Rio, porque era daquelas que leva chifre, todo mundo sabe, menos ela. Ela tinha o título de solteirona da turma quando conheceu o primo do noivo da amiga. Fez de tudo pro cara não gostar dela, mas não fez nada pra ela mesma não se apaixonar. Depois de descobrir que o cara era o amor da vida dela, largar tudo e viver com ele em outro país, e eles inculcaram que casamento, festa e futebol tem tudo a ver, e resolveram casar no Brasil. Aí ela foi enrolada pelo advogado argentino que só falava tranquilo e foi impedida de viver nos Estados Unidos, mesmo casada com um americano. A Bruna agora, a casada, teve que ficar mais de 1 ano longe do marido, comer o bolo da sorte sozinha e esperar a maré de azar ir embora. Tudo parecia se resolver quando o documento autorizando ela a entrar nos Estados Unidos chega e ela finalmente embarca. Foi aqui que eu parei, né? Pois é, aí como eu disse, eu podia falar que tudo tinha dado certo, mas não foi bem assim. A Bruna foi parada na salinha. Aí, a temida salinha. E por quê? Porque a imigração errou o nome da Bruna. Vocês acreditam? Errou na hora de escrever. Como dizem em Minas, até provar que focinho de porco não é tomada, foi a maior dor de cabeça.
Mas isso já dá outro podcast. E no final das contas, ela conseguiu entrar. Ela e o Rafael seguem casados, mas não tiveram 4, 5 filhos, não. Tiveram 2, ou melhor, duas meninas. Pois é, essa é a história da Bruna, a inabalável. Na semana que vem, a história tem a ver com perda. É a história de uma brasileira que passou maus bocados com o sistema de saúde dos Estados Unidos por conta de uma gravidez ectópica. Ela quase morreu por causa de um erro médico. É na próxima quinta-feira e eu espero vocês. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, a produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.